Queridos irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Muito bem, nós iremos hoje para a nossa terceira aula de bibliologia. E nós estamos aqui no capítulo 3 e vamos falar um pouco sobre o cânon da Bíblia Sagrada. O cânon da Bíblia Sagrada. Cânon nas Escrituras significa canônicas, que é a coleção completa dos livros divinamente inspirados por Deus. E esses livros são livros que constituem a Bíblia Sagrada. Cânon, a palavra cânon no grego significa vara reta, melhor dizendo, vara reta de medir, assim como uma régua de carpinteiro. Então, a palavra aparece no original em Ezequiel. Eu gostaria de pedir ajuda dos alunos para estar lendo. A palavra aparece no original em Ezequiel 40, versículo de número 5. Aí os alunos ficam já atentos aos versículos que vão logo após a este, para nós ganhar tempo aqui na nossa aula. Quem achou pode ler. Ezequiel 40, versículo 5. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros, mediu a altura e deu 3 metros. Amém. Ezequiel tem uma visão aí e vê um homem com uma cana de medir. No original, essa cana aí de medir é como se fosse uma régua de carpinteiro. Então, no sentido religioso, cânon significa norma ou regra. Com esse sentido, parece no original em vários textos no Novo Testamento. Então, quando fala aqui em cânon, fala-se de régua de medir e fala também de regra, né? De regra. E nós vamos comparar no original em alguns textos do Novo Testamento, como em Gálatas capítulo 6 e versículo 16, e depois também em 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 13 até o 15. E depois nós vamos ver também o Filipenses 3 e 16. Quem achou Gálatas 6 e 16, por favor, pode ler. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém. 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitaremos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassemos os nossos limites como se não devêssemos chegar
até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Amém? Nós observamos aí regra e limites, né? Falou de regra e de limite. Então, isto aparece também em Filipenses 3,16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Andamos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Quer dizer, todo lugar tem regra. Você entra em uma empresa e quando chega lá, você vai passar pelo treinamento para entrar nesta empresa. A primeira coisa que eles vão te passar é a regra daquela empresa. Então, em todo lugar, hoje em dia, existe uma regra a ser seguida. E no âmbito espiritual, também nós temos regras, nós temos limites. Até que ponto nós podemos ir, até que limite nós podemos ir. Então, no âmbito espiritual também existem estes limites, e quem colocou este limite para nós é o próprio Deus. É o próprio Deus, para que nós não venhamos viver uma vida desordenadamente, mas sim uma vida policiada com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é a nossa norma ou regra de fé e prática. Então a norma que o Senhor deixou para nós é a nossa regra, por que não dizer, né? A nossa régua para medir é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Aqui está toda a norma de fé e prática, toda a regra a ser seguida para ser um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, está na Bíblia Sagrada. O termo cânon foi empregado pela primeira vez por Orígenes no ano de 185 a 254 depois de Cristo. Antes de Orígenes, as verdades reconhecidas pela igreja eram chamadas de canon. Disse dos livros bíblicos canônico, esta palavra canon, ela é originada dos livros bíblicos canônicos para diferenciá-los dos livros apócrifos. Por volta do ano 90 depois de Cristo, em Jâmnia, perto da atual Jaffa, na Palestina, os rabinos, em um concílio sob a presidência de Joanã ben Zakkai, que tinha como finalidade a restauração do judaísmo após a destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Muito bem. Houve muitos debates acerca da aprovação de certos livros, que naquela época eram muitos livros que tinham sido escritos. Então houve ali um debate muito grande
acerca da aprovação de certos livros para entrar no cânon, né, da Bíblia Sagrada. E note-se, porém, que o trabalho desse concílio foi apenas ratificar aquilo que já era aceito por todos. Os judeus, através dos séculos, já após a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, tornou-se sede do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. O reconhecimento e fixação do cânon do Novo Testamento ocorrera no terceiro concílio de Cartago, no ano 397 depois de Cristo. Nesta ocasião, amém? Então aqui nós aprendemos um pouco sobre o cânon da Bíblia Sagrada. O que é cânon, né? Alguém pode perguntar, o que é cânon? Cânon significa vara de medir, vara de medir, ou régua. É como se fosse uma régua de carpinteiro. É uma régua. Vamos julgar para o nosso dia de hoje. É como se fosse um metro, uma trena para medir. Isso é cânon. Amém? Pode ver que na palavra aí, porque foi lida aí em Ezequiel, no original, Ezequiel vai estar falando aí no capítulo 40, versículo 5, que chegou para ele um homem, esse homem certamente é um anjo, e ele tinha na mão uma cana de medir. Em outras palavras, uma vara de medir, que ao mesmo tempo pode ser uma régua de medir. Tudo bem até aí? Esses livros bíblicos canônicos. Muito bem. E apócrifos. Esses livros bíblicos canônicos e apócrifos são os livros que foram analisados e não entraram para compor a Bíblia Sagrada, porque eram livros escritos, mas que não tinha a inspiração do Espírito Santo. São livros que não eram inspirados pelo Espírito Santo. Como, por exemplo, muitos livros, vou dizer alguns aqui: livro de Macabeus, Judite, Tobias, livro de Adão e Eva, livro de Enoque, livro de Matusalém, livro de Jazé, e assim por diante. Livros que às vezes alguns deles são até mencionados na Bíblia Sagrada. Mais na frente aqui nós vamos falar sobre isso. Nós vamos mencionar o nome de alguns livros aqui, que a própria Bíblia Sagrada menciona o nome de alguns. Por exemplo, né? Vamos dizer mais para baixo, mas lá no livro de Judas mesmo menciona lá, né, os escritos de Enoque. Escritos de Enoque, livros que não pôde compor, entrar para compor a Bíblia Sagrada, mas são nominados como livros apócrifos.
Muito bem? Vamos falar um pouquinho sobre alianças, dispensações e alianças. Deus sempre revelou ao homem os seus divinos e eternos propósitos, estabelecendo alianças ou concertos, todos revelados nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, em sua soberania, Deus mantém o governo de tudo. Deus mantém o governo de tudo. Mas Deus, Ele então estabeleceu alianças a cada dispensação que era aberta. O Senhor estabelecia alianças, estabelecia um concerto com o homem, porque a cada dispensação o homem começava bem com Deus e terminava mal. Então o Senhor, para prover ali um meio de escape e de salvação para o homem, o Senhor então, Ele fazia alianças com o homem, para o homem obedecer certas normas. A primeira aliança que o Senhor Deus estabeleceu é uma aliança é um contrato. Quando se fala de aliança, a gente está falando de um contrato. É como se fosse um contrato, né, feito entre duas pessoas. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando o noivo e a noiva vão lá no cartório e marca ali o casamento, ali eles estão fazendo um contrato. É um contrato feito entre duas pessoas e de um ser fiel ao outro. Entendeu? Então ali é colocado as condições. Já conversaram ali sobre as condições, as regras que vão ter que ser obedecidas, e se não for obedecida, também vem as penalidades. Então, um contrato entre duas partes. É um acordo onde as duas partes pactuadas concordam com as condições e os termos da aliança. Nesta aliança vai constam os benefícios e as responsabilidades. Então, duas coisas constam nessas alianças: benefícios e responsabilidade para ambas as partes. Ou seja, um concerto. O Senhor Deus, Ele firma um concerto com o homem, e ali Ele vai colocar ali os benefícios que o homem vai ter através desse concerto, mas também as responsabilidades que o homem vai ter que ter para que este concerto, esta aliança, não venha a ser quebrada. A Bíblia revela que o Senhor Deus fez várias alianças
com o homem em várias épocas, sob várias circunstâncias e fundamentadas em diversas promessas, para revelar ao homem como manter comunhão com o seu Criador. Então, quando Deus fazia alianças com o homem, quando o Senhor Deus, ele fazia aliança ou um concerto com o homem, era para revelar ao homem, é para mostrar ao homem, ensinar ao homem, revelar ao homem como o homem iria manter a comunhão com o seu Criador. Este era o motivo da aliança. Geralmente são destacadas 8 alianças firmadas entre Deus e o homem, sendo 7 alianças no período do Antigo Testamento e uma aliança no Novo Testamento. Então dá aqui 8 alianças. Deus sempre quis e teve o desejo de relacionar com o homem, mas Deus não ia relacionar com o homem andando ou procedendo de qualquer maneira. Então, por isso que Deus fazia pacto para relacionar com o homem. J.I. Paquia, ele mostra aqui 3 razões porque a doutrina da aliança é indispensável, porque a doutrina das alianças são indispensável para o homem. Nós vemos que Deus, ele é a soma e a substância, ele é o garantidor da nova aliança, Jesus Cristo. Ele é a substância e o garantidor da nova aliança. Mas vamos encontrar isto em Hebreus, capítulo de número 7, versículo 20 a 22 e capítulo 8, versículo 6. Vamos ver que ele é o mediador da nova aliança. Jesus Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Então vamos estar lendo esses versículos aí. Hebreus, capítulo 7, versículo 20 a 22. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. É 22? Muito bem, é o 8 e 6. Capítulo 8, 6. Mas agora alcançou ele o ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém. Nós observamos aí que falou sobre aliança, né? E concerto. Aliança e concerto. É tudo uma coisa só. Então Jesus,
ele é o mediador da nova aliança. E esta aliança é uma aliança eterna, que ela começou ali na cruz do Calvário, esta aliança, e esta aliança ela é eterna. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho, vamos conferir na Bíblia sobre estas 8 alianças. Vamos conferir na Bíblia. Vamos ficar afiados aí para ler os versículos. A primeira aliança se chama aliança edêmica. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa é a aliança edêmica. Aliança adâmica, segunda, adâmica. Gênesis 3 e versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. A terceira aliança é a aliança noética, a aliança que Deus fez com Noé. Gênesis 8, 20 a 22 e 9, 16. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou e o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém. Capítulo 9, versículo 16. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. Lê de novo. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres vivos, de toda a espécie que há sobre a terra. Amém. Aquele arco que aparece, né? Quando vem aquela chuva, aí de repente aparece aquele arco, chamamos de arco-íris. Aquela é lembrança para todos nós da aliança que Deus fez com Noé de nunca mais destruir o mundo com água. A quarta aliança se chama aliança abrâmica. Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. A quinta aliança se chama aliança mosaica. É a aliança que Deus fez com Moisés em Êxodo 19, do versículo 3 ao 5. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você fará a casa de Jericó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém. Podemos observar aí que todas essas 5 alianças que falamos aí,
o Senhor colocou uma condição, né? É um condicional aí, se observares os meus estatutos, se fordes obediente a mim. Agora, a sexta aliança se chama Aliança Palestina. A Aliança Palestina, ela é uma aliança incondicional. Todas as 5 aí que nós lemos, alianças que Deus dava condição, era condicional. Deus ia abençoar o homem, mas com uma condição: que o homem fosse fiel a ele, em obediência e em santidade. Agora, a aliança palestina é uma aliança incondicional, porque Deus aqui não vai colocar uma condição para o homem, tá? E vou adiantar aqui também, não só a Palestina, como também a aliança davídica. A aliança davídica também ela é incondicional, quer dizer, o homem sendo fiel ou não, Deus cumpriria com a aliança que ele fez com a Palestina e com a aliança davídica, do mesmo jeito, porque ele vai chamar esta aliança, essas 2 alianças, de aliança eterna. Aliança eterna. Então, vamos ver aí Deuteronômio 30. Lê um pouquinho só. Vai lendo aí. Quando todas estas coisas vieram sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações, para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, você e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e deram ouvido à sua voz, segundo tudo que lhes ordeno. Então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, o havia espalhado, ainda que os desterrandos estejam nos lugares mais distantes da terra. Desde aí o Senhor, seu Deus, o ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará, mais do que os seus pais. O Senhor, seu Deus, seus descendentes, para que você ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que o odeiam e os perseguiam. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em todo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês, para lhe fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenha de dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós.
para que o cumpriremos, nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo por nós, para que o cumpramos. Pois essas palavras estão bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardam o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês verão e se multiplicarão. Amém. Amém. Então, essa aliança aí foi uma aliança perpétua, que Deus ajuntaria o seu povo, mesmo que eles errassem e fossem dispersados da presença do Senhor. Assim o Senhor ia juntar os remanescentes, do povo, porque o Senhor está fazendo uma aliança perpétua com eles. Vamos ver a 7ª aliança, que é a aliança davídica, segundo Samuel 7, 5 a 17. Vai e dize ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o chefe do meu povo sobre Israel, e fui contigo por onde quer que fostes, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do teu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Eu quero dar uma pincelada nessas duas alianças aí, que eu disse que são alianças que o Senhor firmou, e quando o Senhor firmou essa aliança, Ele disse que é aliança perpétua, incondicional. Então, eu quero dar uma pincelada nessas duas alianças para melhor entendimento.
para a melhor compreensão dos alunos. Vamos então para a Aliança Palestina. O seu caráter incondicional, a importância desta aliança consiste no fato da afirmação de que a posse da terra prometida pertence a Israel. O aspecto condicional para que o povo desfrutasse da terra não anulava a aliança, mas a promessa original seria cumprida mesmo diante da desobediência. Vocês observaram porque que esta aliança ela é incondicional, o homem andando errado ou não, a promessa cumpriria do mesmo jeito. Que promessa é esta que o Senhor fez para essa aliança palestina? É que eles herdariam a terra. Eles herdariam a terra. E que terra é esta? A terra prometida, a terra de Canaã. Entendeu? Então, essa terra o Senhor deu para Israel. O Senhor entregou a terra prometida para Israel. Então, por isso, o Senhor fala que esta promessa seria cumprida, mesmo diante da desobediência. Foi o que aconteceu. Teve muita desobediência na caminhada do povo de Israel ali no deserto, muita desobediência. Mas eles alcançaram a terra? Sim, alcançaram. Mesmo nem todos podendo alcançar, porque os mais velhos morreram no meio do caminho, mas Josué, Caleb e os homens de 20 anos para baixo conseguiram entrar na terra prometida, terra que emana leite e mel. A respeito disso, o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, versículo 17, que eu vou ler aqui, dizendo assim: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é inválida, de forma a abolir a promessa. Gálatas 3, versículo 17. A aliança fala por meio de Israel, a aliança feita por meio de Israel, através da ordem de Deus, né? O Senhor Deus, ele estabeleceu uma aliança com Israel, e esta aliança deve ser vista como incondicional. Eu vou repetir aqui para vocês gravar bem esta aliança incondicional. A aliança feita por Deus a Israel deve ser vista como incondicional, e há muitos motivos que apoiam isso. Apoiam isso. Vamos ver. Vamos olhar aqui embaixo aqui um pouco. Olha só, Deus chama a aliança de aliança eterna. Aliança
Contudo, está lá em Ezequiel 16, e versículo 60, Ezequiel 16, 60, que está escrito assim: contudo eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Muito bem. A aliança abraâmica, preste bem atenção, que isso aqui é importante. A aliança abraâmica é uma aliança eterna e incondicional. Quando Deus chama Abraão, Deus faz com ele uma aliança eterna e incondicional, para que ela venha a se cumprir nas Escrituras. A conversão de Israel será um ato soberano de Deus. É um ato soberano de Deus. E assim todo o Israel será salvo. Israel não é a nação eleita, o povo adquirido, né? A nação santa. Então, Deus fez essa promessa com Abraão. Deus fez a promessa com Abraão quando chamou ele, falou assim: olha, eu farei de ti uma grande nação, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo peculiar. E o Senhor fez essa promessa com Abraão, essa aliança incondicional, né? Deus, ele efetuará a conversão essencial para que ela venha a se cumprir nas Escrituras. A conversão de Israel será um ato soberano de Deus, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 26 a 27, que diz assim: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vamos continuar mais um pouco aqui. Portanto, eis que eu trarei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, o vale de Acó, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da tua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com
os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Vamos continuar. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei contigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei contigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, eu atenderei aos céus, e estes estarão na terra, e a terra estenderá, e a terra atenderá ao trigo, ao mosto, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel, e semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, eu direi para aquele que não era meu povo, tu és meu povo, e eles dirão, tu és o meu Deus. Está em Oséias capítulo 2, versículo 14 ao 23. Amém, meus irmãos? Muito bem. Estamos falando aqui da aliança, dando uma pincelada aqui sobre essa aliança palestina. E quando fala aí da aliança davídica, o Senhor faz uma promessa muito importante e maravilhosa aí nesta promessa, que o Senhor faz uma promessa de nunca faltar herdeiro para assentar no trono de Davi. O Senhor, ele conserva essas promessas, tudo por causa da aliança que ele fez com Abraão. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. Ele não quebrou a promessa que ele fez com Abraão. Eu poderia ter quebrado por causa da desobediência daquele povo, da rebeldia daquele povo, mas por causa da promessa feita a Abraão, então ele cumpre esta promessa. Então aqui para a Palestina, né? A aliança palestina, e para a aliança também davídica. Muito bem. Vamos entrar então em outro assunto agora? Ainda falta aqui, né? Eu falei sobre essas duas alianças que é incondicional. Agora vem a última aliança, que é a 8ª aliança, chamada de nova aliança. A nova aliança. Jeremias 31,
do 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Glória a Deus, essa é a nova aliança. Aleluia. Perdoarei os seus pecados, nunca mais lembrarei das suas maldades. É a nova aliança. Ainda vamos ler Mateus 26 e 28, o próprio Jesus falando aí. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém? Tem Bíblia que vai falar o sangue da nova aliança. Leia em outra tradução para mim, por favor. (26 e 28). Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Uma fala Novo Testamento, outra fala Nova Aliança. Amém? Amém. 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém. Agora, nesta nova, na antiga aliança, era necessário ali o sacerdote oferecer sacrifício para a expiação dos pecados daquele povo. E o sangue daqueles animais que morriam, que eram mortos ali, degolados sobre o altar, o sangue daqueles animais não servia para perdoar os pecados da humanidade, apenas cobria os pecados. Então o homem, para conseguir se aproximar de Deus, ele dependia do sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegar o sangue daquele animal e entrar no lugar santíssimo e oferecer ali o sangue. Quer dizer, ele tinha que ter o sacerdote como o mediador entre ele e Deus. Mas agora, na nova aliança, a coisa muda. A nova aliança agora vai mudar tudo, porque nós não precisamos mais de sangue de cordeiro e nem sangue de bodes, nem de bezerros e nem a cinza de novilhas, porque o Cordeiro de Deus imaculado, o Cordeiro inocente, ele morreu por nós na cruz do Calvário e ali ele foi sacrificado, e o sangue dele perdoou, lavou, purificou-nos de todos os nossos pecados. E além de nos lavar e nos purificar, nos perdoar, a Bíblia vai dizer que ele lançou no mar do esquecimento, e tem um versículo que vai dizer assim: e dos seus pecados antes cometidos eu não me lembrarei
jamais. O nosso Deus perdoa pecados e não lança em rosto. Quando Ele perdoa, está perdoado. Aleluia. E o sangue de Jesus é tão poderoso para perdoar pecados, que não existe tamanho de pecado, seja ele pequeno ou grande. Seja ele pequeno, mas todo pecado é igual, é de um mesmo tamanho, não, é negativo. Existe pecado, pecadinho e pecadão. Pecado, pecadinho e pecadão. O Senhor um dia falou para 2 cidades penitentes assim: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque naquele dia, dia do juízo, haverá mais rigor para ti do que para Sodoma e Gomorra. Então, se haverá mais castigo para esta cidade do que para Sodoma e Gomorra, é sinal que o pecado dessa cidade foram piores, maiores do que o de Sodoma e Gomorra. Então, não existe tamanho de pecado que o sangue de Jesus não perdoa. Nesta nova aliança, que é a era da graça, estamos vivendo aqui a era da graça. E essa era, ou por que não dizer dispensação, né, da graça, pode ser qualquer pecado, pode ser o pecado mais hediondo. Jesus perdoa. Se o homem arrepender de coração, tem que arrepender de coração. Jesus perdoa. E não existe um pecador tão miserável, tão desgraçado, que não merece o perdão de Deus. Se arrepender, ele merece o perdão. O arrependimento. A válvula de escape para nós ficar livre do pecado se chama arrependimento e confissão. Amém? Vamos falar um pouco aqui sobre dispensação. As dispensações são 7. Dispensação vem do grego aiko, que é igual casa, e nomos, que é igual lei ou governo. Uma dispensação é o governo de uma casa. Uma dispensação é uma administração ou um programa de governo. Deus preparou pelo menos 7 programas de governo ao longo da existência da humanidade, cada qual com a peculiaridade específicas, onde cabe ao homem a responsabilidade e, consequentemente, um julgamento de todos os seus atos. Então, em uma dispensação que Deus estabelece com o homem, nessa dispensação, cabe ao homem uma responsabilidade. Deus vai dar ao homem uma responsabilidade a ser cumprida, a ser executada. No final da dispensação, vai ter um julgamento, e o homem será julgado de todos os seus atos, de todos, tanto atos bons como atos ruins. Atos bons trarão benefícios para o homem,
dispensações são essas. A primeira dispensação se chama dispensação da inocência. A segunda dispensação, dispensação da consciência. A terceira dispensação se chama dispensação do governo humano. A terceira dispensação essa dispensação do governo humano aqui também pode ser chamada de dispensação noética, feita por Noé, né? No tempo de Noé ali, no tempo de Noé, depois do dilúvio. Então, dispensação do governo humano. A quarta, dispensação patriarcal, que também pode ser chamada de dispensação da promessa, porque essa dispensação começou com a promessa que Deus fez para Abraão. Depois vem a dispensação da lei, dispensação da lei, a lei dada a Moisés. Depois vem a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A dispensação da graça é essa que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje a dispensação da graça. Ela iniciou lá na cruz do Calvário e ela está quase terminando. Ela vai terminar quando as trombetas de Deus tocar para o arrebatamento da igreja. E a sétima e última dispensação se chama dispensação do milênio, ou por que não dizer, dispensação milenal. Amém? Tudo bem até aí? Vamos falar mais um pouco aqui sobre a primeira aliança. A inter-relação entre as alianças e as dispensações revela o grande trato de Deus para com a humanidade. A primeira aliança se chama aliança edêmica. Esta aliança, ela começa com o ato criativo original dos céus e da terra. Corrige aí. Dos céus e da terra. O homem viveria em um ambiente perfeito, tendo direta comunhão com o próprio Deus, sujeito a uma lei simples de amor, de temor e amizade, enquanto não desobedecesse. Então, nessa aliança, que começa com um ato criativo original dos céus e da terra, então o homem recebe benefícios aqui, dados por Deus. E o benefício é que o homem iria viver em um ambiente perfeito, tendo uma comunhão direta com Deus. Olha que coisa linda, ter a comunhão direta com Deus. Mas o homem também estaria sujeito a uma lei simples de amor, de temor e amizade. O Senhor colocou uma lei muito simples para o homem, e o homem teria que obedecer esta lei por amor, por temor e pela amizade dele com o Criador,
com Deus. E ele ia ter essa vida maravilhosa. Enquanto, olha a condição aqui, enquanto não desobedecesse. Muito bem. Cada dispensação que abre, o Senhor Deus faz uma aliança com o homem. A cada dispensação que abre, que é aberta, lembrando os irmãos que dispensação aqui é um período de tempo, é um período longo. Tem dispensação aí que durou um período longo, de 1000 anos, mais um pouco, outro durou menos. É um período de tempo que Deus dá para o homem regenerar, para o homem regenerar a sua vida errada e passar a obedecer a Deus em santidade, em obediência ao Senhor. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que a dispensação da inocência, ela se inicia com a criação do homem e termina com a sua queda e seu julgamento. Estou fazendo aqui primeiro um resumão, tá? Sobre as alianças e as dispensações. Lá na frente, mais embaixo, nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Essa dispensação, que é a primeira, ela inicia, que é a dispensação da inocência, com a criação do homem e termina com sua queda e seu julgamento em Gênesis 2, versículo 3. Gênesis capítulo 2 e vai até o capítulo 3. Até o capítulo 3. Antes de pecar, Adão e Eva viviam no estado da inocência ou no estado de liberdade. Era uma coisa muito maravilhosa. É só você viver num estado de inocência, não saber o que é pecar, o que é pecado, inocente, e viver em plena liberdade, nessa dispensação da inocência, o homem e a mulher não distinguiam ainda o bem do mal. Ele não distinguia o bem do mal, era como se fosse uma criancinha que não distingue o bem do mal. Era puro, tinha um coração puro, uma alma pura. E também nessa dispensação, eles não tinham consciência de sua nudez. Eles não tinham consciência de sua nudez, pois só conheciam o bem e eles só tinham consciência de Deus. Aí está a resposta que muitos perguntam: por que eles viviam nu e não sabiam que estavam nu? Por quê? Por que eles viviam nu e não sabiam que estavam nu? E por que depois que pecaram, descobriram que estavam nus? A resposta está aqui, ó. É porque na dispensação da inocência, o homem não tinha consciência
do que é pecado e não tinha consciência de si mesmo. O homem só tinha consciência de Deus. O homem só tinha consciência de Deus. Por isso eles estavam nus e não percebiam que estavam nus. Logo aí que eles pecam, eles perdem a consciência de Deus e passam a ter consciência de si próprio. Por isso que vai dizer que quando eles olharam, viram que estavam nus e procuraram se esconder ou fabricar roupas com folhas de figueira para tampar a sua nudez, porque abriram-se os olhos. Então, nessa dispensação da inocência, Deus coloca responsabilidade para o homem obedecer. Responsabilidade para o homem. E a responsabilidade é essa: o homem tinha que manter uma relação direta com Deus, lavrar e guardar o jardim. Está em Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Isto. Também o Senhor colocou, além de responsabilidade, o Senhor coloca também aqui uma lei muito simples para o homem obedecer. E a lei é essa: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nessa dispensação, também Deus traz um juízo sobre o jardim do Éden, sobre o homem. Deus arma um tribunal ali no jardim para julgar o homem e para julgar a mulher. Juízo. E esse juízo foi a expulsão do jardim do Éden. E o homem entra no mundo do pecado. O Senhor expulsa o homem. O Senhor expulsa o homem do jardim do Éden. Ele entra no mundo do pecado, da dor e da morte. Gênesis 3:16 ao 19, depois do versículo 23 e versículo 24. É a mulher que lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos. Na gravidez, com dor, você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias de sua vida. 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo no suor de seu rosto. Você comerá seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará.
23. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra do qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Então, aí vem, essa dispensação, como já disse, um período de tempo que o homem é provado. Deus sempre ele nos dá uma bênção, mas ele coloca sempre uma prova para nós passar por ela. Nós podemos passar e ser aprovado, ou podemos também passar e ser, não passar e ser reprovado, né? Então, um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência. Tudo que Deus quer ver, tudo que Deus quer de nós é a nossa obediência. A nossa obediência. Em alguma revelação, especifica da vontade divina, o homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a leis simples e advertido das consequências da desobediência. Deus nunca deixou o homem enganado. Deus, quando ele colocou o homem lá, Deus o advertiu quanto à consequência da desobediência. O Senhor falou para o homem: olha, de toda árvore que tem no jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da ciência do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerá. O Senhor advertiu o homem. Muito bem, o nosso Deus é um Deus fiel. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente também. Nós vamos ver que Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal do jardim do Éden. E Deus coloca querubins com espadas para guardar a porta do jardim, para o homem não voltar para o jardim, porque Deus fez isso por amor à humanidade, por amor ao homem. Deus não puniu o homem Deus não puniu o homem pensando assim: vou punir porque o homem pecou, e eu vou punir o homem porque o homem me aborreceu, estou irado com o homem. Não. Deus puniu o homem, tirou ele do jardim. Foi um ato de amor e de misericórdia. Porque se Deus não expulsasse o homem do jardim e não colocasse os querubins, os dois querubins com espada ali cruzadas para fechar o caminho do jardim, o homem poderia querer voltar para lá, e se ele voltasse, ele ia querer comer da árvore da vida. Então aí o homem ia ser eterno, e ele então ia viver uma vida de eternidade em pecado
em pecado. Então, para que isto não acontecesse, do homem viver uma vida eterna de pecado, Deus então, com seu infinito amor, porque Deus é bom a todo tempo, Deus expulsa o homem do jardim para o próprio benefício do homem, para o próprio benefício do homem. Mesmo que nessa dispensação o homem tinha, como eu já disse aqui, uma perfeita comunhão, notamos que o Senhor Deus, ele andava no jardim. A Bíblia vai dizer que todos os dias, pela viração do dia, por volta de 6 horas da tarde, o Senhor, ele passava pelo jardim para ter um diálogo com o homem. Deus sempre quis dialogar com o homem. Deus sempre quis interagir com o homem. E Deus passava ali na viração do dia para interagir com o homem, para conversar com o homem, para ter uma harmonia com o homem. Isto era uma coisa maravilhosa. O Senhor Deus tendo uma harmonia com o homem todos os dias. Então nós observamos que isso está em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 8, não precisa ler. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Olha só o que o Senhor Deus deu para o homem: uma inteligência e capacidade de administrar o mundo. Não é administrar um bairro, nem um município, nem um país, nem um estado. Administrar o mundo. Pode observar que o homem tinha uma inteligência tão profunda que ele colocou nome em todos os animais que existem no mundo hoje em dia. Muito bem. Então, era maravilhoso, irmãos. A vida do homem ali no jardim era maravilhoso. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. O homem possuía, por intuição e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem para não governá-lo, nem dos seus pés para não ser pisoteada por ele, mas de seu lado, do coração, da costela, para ser amparada, e de perto do coração para ser amada. Temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, que nós já falamos aqui, que é a aliança edêmica, que determina a vida e a salvação do homem. Muito bem, meus nobres, nós iremos dar uma parada para o intervalo, logo após, daqui a pouquinho.
nós voltamos novamente com a segunda parte desta aula. Muito obrigado.